Jogo que termina em 0-0 entre Santos e Fluminense. O Santos poderia ter saído com a vitória no final, mas por causa de um ombro de Tiquinho Soares isso não aconteceu. Vamos falar sobre essa partida depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Santos e rapaziada. A gente não venceu o Fluminense mesmo com uma bola salvadora no fim, depois daquela falta que teve tanta discussão, a gente achou que ia acabar ali o jogo, mas teve uma última esperança, o último fio de esperança aí pro Santista que acabou indo por água abaixo, né? Impedimento. Foi, acho que só um detalhe do que foi a partida de hoje, né? A estreia do Juan Pablo Vojvoda. Vamos falar um pouquinho sobre como que o time se comportou, e eu vi uma coisa que eu não tinha visto até agora no time do Santos na temporada, tá, rapaziada? Vamos falar também sobre as escolhas do time, vamos falar sobre toda essa partida e o que englobou isso, né? Vamos começar falando da escalação que o Santos foi pra jogo hoje. A gente teve Brazão no gol. Eu acreditei que o Santos iria com o Luizão na zaga, tá? Apesar dos erros grotescos dele. Na última partida, eu pensei que a cabeça do Vojvoda, né? Ele vai colocar o cara mais jovem. Não. Ele pensou em colocar o cara que tem mais experiência na posição, que é, obviamente, o Luan Pérez, junto com o Zé Ivaldo. Então a gente teve Mike na direita, na esquerda o Escobar. No meio a gente teve Zé Rafael e Rincon, mais à frente Roleiser, na direita Cabadeiro, na esquerda Guilherme, que foi o homem de confiança do Vojvoda, e na frente o Neymar. E cara, uma coisa que eu pude reparar desde da primeira meia hora de jogo, né? O Santos começa bem, e aí tem aquela queda que o Santos normalmente tem durante jogos, né? Chega aos 20 minutos. O Santos começa a vacilar mais, começa a errar mais. Porém, a partir da primeira meia hora de jogo, né? Depois da primeira meia hora de jogo, o Santos começa a melhorar na partida. O que isso significa? Na maioria das partidas que eu vi do Santos, o Santos sempre começava bem, e da metade do primeiro tempo pra frente era um desespero. O Santos não conseguia jogar bem. Era em casa, era fora de casa, era qualquer jogo, tá? Tirando, sei lá, o jogo contra o Cruzeiro, que o Santos melhorou no fim, qualquer um dos outros jogos o Santos teve uma queda, ou pelo menos se manteve no mesmo nível durante a partida toda. Dessa vez foi diferente. Me parece que o Vojvoda ele assistiu o Santos jogar, né? E conseguia aprender enquanto acontecia os lances, tudo. Ele conseguia entender como devia funcionar o time do Santos, né? Como que o Santos devia atuar dentro de campo. Vamos falar sobre os destaques individuais e os problemas individuais também dessa equipe. Que pra mim, hoje os destaques foram obviamente o Neymar, que teve uma belíssima atuação no segundo tempo, tá? No segundo tempo ele foi muito guerreiro, foi muito bem. Muita gente vai criticar ele pela postura agressiva no momento da falta no segundo tempo lá no finalzinho, que gerou até o gol anulado do Tiquinho Soares. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Se fosse eu na situação dele, talvez eu agisse da mesma forma. Cara, 3 faltas seguidas, nenhuma é marcada, e na terceira não tem cartão. Isso é bizarro. Bizarro. É claro que é um dos problemas do Neymar, a explosão, né, ali daquele momento de emoção, mas realmente, cara, eu acho que sem isso o futebol não é nada. Definitivamente. E não estranhe isso aqui, tá? Eu não tô chorando, é porque eu tô com o nariz ruim. Tomei até vitamina C hoje de manhã e até agora não ajudou em nada. Enfim, vamos lá. O Fluminense ele veio, né, pro jogo com uma certa equivalência, né, com o Santos, apesar de estar no momento melhor, num lugar melhor na tabela. O Fluminense perdeu os últimos 2 jogos, um por 4-2 do Bragantino e outro por 1-0 contra o Bahia, cara. Assim, acho que foi 1-0, se eu tiver errado, me desculpem, mas enfim. O Fluminense ele chegou meio pressionado, né, no jogo de hoje. O Renato Gaúcho também chegou pressionado. Uma derrota hoje poderia deixar o cargo, inclusive, do Renato Gaúcho à prova, mas aparentemente o Santos e o Fluminense fizeram partidas muito equilibradas. Só que na maioria do jogo o Santos foi melhor, tendo domínio das ações, né? Apesar que no final do primeiro tempo as coisas não rolaram muito bem assim, mas tudo pôde correr como o esperado. Vamos lá, vamos falar individualmente. Quem foi mal pra caramba nesse jogo? Eu acho que ninguém, sinceramente. Acho que não teve uma peça que foi horrível nesse jogo. Talvez as que entraram no segundo tempo, que aí a gente sabe já que entrou, né? João Schmidt, David Washington. Apesar que o David Washington não fez uma partida ridícula hoje, ele conseguiu, nas opções que ele tinha, né? Assim, quando ele recebia a bola, recebia no meio campo, tinha que correr pra frente, não tinha que fazer. Recebia a bola, tocava, tá, ali não teve erro nenhum. Isso a gente pode até deixar ele de lado, porque o David Washington hoje não prejudicou, essa é a realidade.
Bom, agora assim, Tiquinho fez o gol que daria a vitória pro Santos, mas infelizmente foi anulado. O quanto que esse cara tá azarado recentemente é brincadeira, tá? Não dá pra dizer que foi mal também, porque pouco tocou a bola. Cara, acho que o Santos não teve nenhuma baixa técnica no time de hoje. Porém, falando em destaque, eu acho que realmente pode ser o Neymar. O Zé Rafael, que atuou muito bem, perdendo uma bola ou outra, mas ele recuperava ou tentava muito recuperar ela assim que perdia. Rincon dando botes certos, o que não é muito comum, tá? O Rincon nos últimos jogos tem errado muito bote, tem tomado muito cartão amarelo à toa, o que não aconteceu nesse jogo de hoje. O Mike também muito seguro defensivamente, tá? Muito seguro. Vinha falhou horrores contra o Vasco no 6-0, inclusive no primeiro gol, que ele levanta a mão e fala, a bola saiu, e a bola não tinha saído. Tem gente que acha que saiu, mas enfim, isso é papo para outro momento. Eu acho que o Escobar falhou aqui, acolá, às vezes, um momento aqui, outro ali, mas foi regularmente bom. Ele conseguiu dar um futebol razoável pro Santos de hoje. O Guilherme, mais ou menos, assim, acho que mais para menos do que para mais. Nas opções, nas oportunidades, né, que teve, ele chutou muito, muito mal, finalizou mal. Não conseguia dar um passe sequer pro Neymar, a coisa tava feia, sinceramente, olha. Vai ser difícil a gente aguentar o Guilherme, tá? Porque o Vojvoda vai tancar ele como titular. Ele vai, não tem como. O Guilherme já falou lá no Podpah, viralizou, né, um corte do Podpah do Guilherme, que ele foi lá, acho que foi quando, em abril, enfim. Ele falando, pô, o Vojvoda viu que ninguém tava gostando de mim, ninguém me queria mais no time, ele foi lá e falou, vou colocar ele mesmo. E aí a gente já sabe o que vai acontecer no Santos, né? Guilherme vai ser titular todo jogo. Apesar que na coletiva o Vojvoda ele deu falando assim, não é porque eu gosto do jogador que ele vai ser titular pra sempre. Enfim, foi pra despistar isso, mas aparentemente vai ser sim, tá? Mas é isso, rapaziada. O Santos hoje jogou bem. O Santos jogou bem melhor do que o Fluminense, inclusive. O segundo tempo em destaque até. Mas não conseguiu apresentar aquele futebol eficiente, cara. O Santos errava muito passe lá na frente. A bola, cara, era impressionante a falta de visão dos caras. Com o Neymar, o Santos é muito desequilibrado, né? O Santos tem o Neymar que faz baita jogadas e aí a bola cai no pé de um Guilherme da vida logo depois e aí a jogada acaba, entendeu? Mas no final da partida parecia que tudo tava correndo melhor, tudo tava fluindo, sabe? Talvez é pelo cansaço do Fluminense, talvez, e pela vontade realmente do Santos de fazer aquilo acontecer e infelizmente não aconteceu, né? Mas rapaziada, é isso, olha. Realmente não tem mais o que apontar sobre esse jogo, é a estreia do Juan Pablo Vojvoda, sabe? Ele se mostrou querendo muito mesmo. Toda a bola que o Santos tocava pra trás, inclusive ele reclamou do Rincon, que fazia muito isso, eu já reclamo do Rincon faz tempo, de que ele não consegue avançar com a bola, ele recebe, ele toca pra trás, o Santos tem a mania de ficar fazendo em frente da área do time adversário, mas dessa vez o Vojvoda eu acho que ele vai realmente ajeitar isso no Santos, tá? Acho que ele vai realmente mexer com isso e evitar que o Santos fique só rondando a área do adversário e tente fazer jogadas interessantes, como foi hoje em alguns dos lances. Não vou dizer em todos, mas eu acho que isso é questão de treinamento. Com o treinamento de um técnico de verdade dessa vez, né? Acho que a gente pode realmente subir o nível da equipe e fazer com que a gente vença mais, ou pelo menos com mais frequência dentro do Campeonato Brasileiro. A gente empatou, agora, se não me engano, a gente se mantém em 15º lugar, mas a gente consegue pelo menos ter aumentar um pouquinho a distância para a zona de rebaixamento, que hoje seria o ideal, a vitória, né? Na Vila Belmiro, ainda com as chances que teve de fazer gol, mas o saldo é positivo. O saldo para a estreia do Juan Pablo Vojvoda é realmente positivo, pelo que o time apresentou e pelo que ele queria mostrar pra gente, que foi realmente visível, tá, gente? Ele queria utilizar todos os jogadores, eu acredito, para poder fazer uma análise realmente deles em campo, e eu espero que ele nunca mais coloque João Schmidt em campo nesse time, porque não dá, gente. João Schmidt não dá mais em 2025, tá bom? Só queria deixar isso bem claro pra vocês. Gente, não se esquece de se inscrever, tá? Deixar o like fortalece muito aqui o canal, inclusive estamos muito perto de 900 inscritos, se eu não me engano, faltam acho que 10 inscritos mais ou menos. Rapaziada, se inscreve aí pra gente bater os 900 e aí focar no 1000, pra gente poder crescer cada vez mais essa comunidade e fazer com que vocês fiquem cada vez mais inteirados e informados sobre o Santos. Inclusive, também tem o meu arroba do Instagram, tá, rapaziada? Me segue lá, arroba o Gabriel e arroba Isso é Santos. E se você quiser fazer amigo santista, conversar sobre o Santos,
conversar sobre desfalque, conversar sobre contratação, sobre reforço, sobre jogador ruim, que é o caso do João Schmidt, vai lá e clica no link aqui embaixo que tá o grupo Resenha Santista, tá bom, rapaziada? Lá você pode fazer amigo, ir junto com os amigos na Vila Belmiro, enfim, tudo sobre o Santos Futebol Clube você pode discutir lá com a rapaziada. Família, vejo vocês na próxima, tá bom? Valeu, falou e fui!